Oi pessoal, junho de 2026. Vou falar um pouquinho para vocês a respeito dos detalhes e das medidas que eu utilizo para fazer um canteiro elevado com madeira. No outro vídeo eu já havia mostrado esse canteiro elevado, mas não falei detalhes de como construir, né? E agora eu vou mostrar para vocês algum detalhe, tá bom? Que eu considero os mais importantes para quem quiser executar, né, esses canteiros elevados. Tá? Bom, eu utilizo um pé, né, que sustente uma caixa, que é essa caixa que está aparecendo aqui, essa caixa aqui, ó, né? Esse pé, ele tem 70 centímetros de altura, tá bom? 70 centímetros de altura. E desse lado aqui, na outra ponta, esse pé que está aparecendo aqui, tem 65 centímetros de altura. Esse desnível, né, considerando a base plana aqui, né? A base plana, bem no nível. E esse desnível no canteiro em si, eu deixo para que a água escoe, né, se ela for colocada em excesso no canteiro em si, tá bom? Se eu colocar água demais aqui, né, ou ao longo do canteiro, ela vai escoar lá para a parte mais baixa. 5 centímetros não é muito, tá? Não vai levando, carregando os nutrientes do solo, ele vai escoando naturalmente, tá bom? Bom, a base ela é fixada aqui nessa tábua da caixa em si, tá bom? Olha lá como é que é o detalhe, tá? A Nina apareceu aqui para ajudar. Nina, vai explicar, Nina? Vai? Ela é minha companheira. Bom, já podem ver que eu coloquei mais colunas no meio, né? Para ajudar a sustentação, né? Ok? E para travamento das colunas eu coloquei travessas, né, que estão pregadas na base da caixa e pregadas também nas colunas intermediárias, ok? Então, qual é o comprimento dessa caixa? Dali até ali. Qual é o comprimento? 2 metros e 80 centímetros. Então, no meio eu coloquei dois conjuntos também de colunas para sustentar, como eu já havia falado, a travessa, né, para segurar, para prender bem essa coluna. Tá? Podem observar do outro lado aqui que é a mesma coisa, tá? A mesma ideia, tá bom? Bom, essa caixa tem 40 centímetros de largura, 40 de altura, aqui 15 centímetros. A tábua que eu utilizei aqui tem a largura das tábuas que eu utilizei na base da caixa. São 3 tábuas de 15 centímetros, tá? Mas por que 40 centímetros e não 45? 3 vezes 15, 45. Porque a tábua, que tem 2,5 centímetros de altura, foi colocada sobre o final da última tábua aqui. Então, 45 menos 2,5 menos 2,5 do lado de lá, ela ficou com uma largura
interna de 40 centímetros. Tá? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se eu consigo visualizar mais detalhadamente por baixo, para que vocês entendam. Tá? Observem aqui. Tá? Bom, aqui, como vocês podem ver, eu não fechei, eu deixei aberto. Ó. Eu coloquei algumas madeiras aqui para que a terra colocada na parte interna do canteiro não caia para baixo, não saia de dentro do canteiro. Mas ela existe um furo aqui, né, para que a água escoe livremente. Tá? Para segurar essas madeiras aqui, essas tábuas laterais, nós temos pequenas travessas. Tá? Essas travessas, elas são da mesma dimensão da madeira utilizada nos pés. Elas são de 2,5 por 5. Tá bom? Essa é a dimensão dos paus utilizados na confecção da estrutura de sustentação da caixa. Tá? Daí vocês observam aqui que eu coloquei um plástico, né, para forrar a caixa. Por quê? Porque se eu colocar a terra diretamente em contato com a madeira, poucos meses eu vou ter a madeira já apodrecendo, tá? Por causa da umidade e a própria os próprios micro-organismos da terra vão comer a madeira, né? Digamos assim, tá bom? Então eu utilizo plástico para forrar essa caixa. Qual que é o tipo de plástico que eu utilizo? Eu utilizo na parte de dentro da caixa, a parte que vai em contato com a madeira, qualquer tipo de saco plástico que não seja tão resistente, né, como sacos de ração, sejam eles de trançados ou sacos plásticos assim lisos, né? Eu coloco eles, né, para fazer uma base embaixo da caixa. E depois eu pego e coloco um plástico mais resistente, que é a mesma lona utilizada na confecção da estufa. Tá? Como eu tinha esse material sobrando, eu peguei e fiz uma cobertura, né, para que tenha mais resistência, mais durabilidade. Tá? Porque esses plásticos de sacos de ração, eles se decompõem com o tempo. Mesmo que não tenha contato direto com o sol, eles vão se decompondo. Então, se eu coloco um saco mais resistente, aumenta a durabilidade, né, do material aqui. Tá bom? Vou falar para vocês aqui o último detalhe, né, e bastante importante sobre a estrutura do canteiro elevado. Pessoal, é muito importante, tá, a segurança. Tá? Isso aqui é uma pequena mesa, digamos assim, uma pequena mesa, né, que tem uma massa grande de material dentro, né, dessa caixa, que é na parte mais superior da caixa. Tá? Então, deve ser construída uma estrutura muito firme para garantir a segurança. Né? Observe, é uma caixa que tem 45 centímetros de largura, né?
ou 40, como eu falei, né? 40 por dentro, 45 por fora, né? E uma altura média aí de 60, digamos 70 centímetros, né? Então a massa dela tá bem para cima, né? Ou seja, facilmente ela tomba, né? Certo? Então tem que ser uma estrutura muito rígida, certo? Muito rígida para que ela se mantenha firmemente no lugar, né? Mesmo que alguém por acidente venha a encostar ou a bater nela, né, ela vai se manter firme, entendeu? Essa firmeza não é só pela massa, né, que aperta lá para baixo essa terra, certo? É porque ela se encontra num estado de equilíbrio mais, digamos assim, mais perfeitamente feito, tá bom? Ou seja, os pés estão perfeitamente em uma superfície em nível, tá bom? Observem aqui que para manter a estrutura bem nivelada eu utilizei alguns calços, tá bom? A fixação da madeira na madeira, vou falar sobre isso. Tem que ser um material, pessoal, bem fixado, bem pregado. Observem essa travessa aqui, ó. Aqui aparece um prego aqui, ó. Tá? Ela é pregada aqui, ela é feito um pequeno corte na madeira para travar bem na madeira que está na vertical, olha ali, certo? E aqui, ó, aqui é colocado um prego, né, para aumentar a fixação, tá? Os pregos colocados são dobrados, né, quando possível, né, para que não se soltem, tá? Eu preguei lá e dobrei eles aqui, tá bom? Estrutura bem pregada. Ó, aqui um detalhe dos pregos, ó, nas travessas em cima da caixa. Tá? Bom, o objetivo maior, né, era falar da estrutura, sim, de como eu fiz, né, de como pode ser feito um canteiro elevado, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta aí que eu possa responder, a gente responde para vocês. Um abraço para vocês.